Isso era uma pergunta que eu iria lhe colocar. A presença brasileira nesse cenário, ela se insere dentro de um planejamento estratégico que visa, inclusive, um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Alguns analistas dizem que é um preço muito caro que está se pagando. O senhor concorda? Olha, a atividade militar ela é naturalmente arriscada. Mesmo quando a gente está fazendo um treinamento, existem alguns riscos envolvidos. É lógico que eles são controlados, são, né, calculados, mas eu acho que é uma coisa que a gente convive com isso, é da natureza da nossa atividade. Então, você empregar uma força militar sem risco, não existe essa situação. Eu acho, do meu ponto de vista como militar, como oficial de marinha, eu acho que o preço é aceitável para o país atingir os objetivos políticos dele, de alto nível, esses que nós já comentamos, e para as forças aumentarem a sua capacidade operacional. Então, na minha condição de militar, eu vejo como um preço aceitável a se pagar, ou seja, a gente correr algum tipo de risco, né? Porque se não for assim, o Brasil não vai ser aceito em nenhum fórum para discutir os destinos do mundo. Ele só vai ser aceito se ele participar. É isso que eu iria lhe perguntar. O Brasil, ao mesmo tempo que se faz presente militarmente, ele tenta ser um mediador da paz no Oriente Médio. Essa presença militar não pode interferir negativamente enquanto um caráter de neutralidade como mediador da paz? Olha, eu diria que não. Porque uma missão de peacekeeping, de manutenção da paz, ela tem eminentemente essa característica. A gente está promovendo a paz. Nós estamos apresentando ações concretas que contribuem para a manutenção, para promulgar a paz entre aqueles dois países que estão em conflito. Então, eu vejo que isso aí contribui para... Aumenta as credenciais. Para as credenciais. Não existe situação, no meu modo de ver, que o Brasil vá ser um ator relevante no contexto internacional só conversando. Ele tem que mostrar alguma participação. Isso é o meu ponto de vista, lógico, né? E equipamento? Normalmente, tradicionalmente, se diz que as Forças Armadas brasileiras estão com seus equipamentos defasados, em quantidade insuficiente. Esse é um momento, uma oportunidade de reequipar as Forças Armadas até com suporte da ONU, ou não, isso é um pouco lenda urbana? Não, eu acho que sempre é uma ajuda, mas não é o que nós precisamos. O que nós precisamos é muito mais que isso e está bem estabelecido aí nos documentos de alto nível que foram assinados aí ao longo desse ano, do ano passado, a Estratégia Nacional de Defesa, o Plano de Reaparelhamento das Forças. Os recursos que o Brasil ganha, o Brasil ele não participa de missão de paz para obter recursos, para sustentar suas Forças Armadas. Existem países que fazem isso, o Brasil não faz isso. O Brasil quer ter projeção internacional, quer treinar seus efetivos, né? Então, o recurso que ele recebe da ONU ajuda a manter, né, as despesas, a custear as despesas decorrentes dessa ida, mas ele realmente não contribui para um reaparelhamento da força, pelos montantes envolvidos. Mas de alguma forma isso favorece também a indústria bélica nacional? Eu acredito que sim, né? Porque quando a gente fala em indústria bélica, a gente pode pensar num míssil de alto desempenho, mas também tem o capacete, o colete, ou seja, toda a cadeia produtiva do país se beneficia disso, até para fornecer equipamento para lá, né, alimentação, etc. Desenvolver tecnologia também? Tecnologia, tudo, sem dúvida que contribui, eu acho que é positivo. Além da gente estar dando uma contribuição para o mundo aí, para tornar o mundo melhor para todo mundo, né? Mais seguro. Almirante, o senhor falou que a Itália está deixando a missão, houve inclusive uma pressão da sociedade italiana para que o governo da Itália tomasse essa posição. O Brasil está assumindo esse espaço, mas quando a gente olha o perfil das nações que compõem a Unifil, existe uma ampla presença de países emergentes, como Nepal, como Índia, e há alguns especialistas, alguns analistas que dizem o seguinte: as grandes potências entram com dinheiro e os países do terceiro mundo entram com as vidas, né? O senhor concorda com essa leitura? Ela pode ser, a gente pode fazer essa leitura realmente, mas se a gente analisar de uma forma assim mais ampla, a gente pode ver que as primeiras missões, que nós estamos completando aí 60 anos, né, as primeiras missões tiveram uma participação muito grande das grandes potências. Só que com o tempo e com a maior complexidade dessas missões,
essas grandes potências, elas não têm mais uma aceitação tão grande por parte dos atores envolvidos, até pelo passado colonialista dela, né? Então, elas, de uma maneira geral, a gente vendo estatísticas e analisando estudos, eles provam que as grandes potências estão saindo, estão ficando por trás com os recursos. E os países emergentes estão entrando mais. No bom português, a gente não está indo como bucha de canhão. Não, eu não vejo assim. Eu vejo de uma outra forma. Existe uma dificuldade. Imagina para botar uma força de um país que tem interesse na região e que não é aceito por um deles. Uma das partes não vai aceitar. Então, quando convidam o Brasil, porque o Brasil ele é aceito pelas duas partes. Então, a gente não espera entrar como bucha de canhão. Eu acho que nós não estamos entrando como bucha de canhão. Eu acho que está acontecendo isso, é uma maior rejeição desses países. Então, eles não têm mais como mandar tropas para algumas partes do mundo. E a seleção vai jogar no Líbano? Olha, eu espero levar umas camisas da seleção brasileira. Nós vamos pedir para a CBF, que isso aí é o melhor, vamos dizer, material de relações públicas que a gente pode levar, né? Camisa da seleção brasileira, caipirinha. Tá certo. E eu espero que a gente seja bem aceito, mas eu tenho certeza que nós seremos lá, bem recebidos. O Diplomacia Entrevista você acompanha sempre no programa Diplomacia, a revista de política internacional da TV Senado. Se você quiser comentar este tema, escreva para nós, diplomaciatv@senado.gov.br.